Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento. Aqui você não apenas ouve histórias antigas, mas descobre o verdadeiro sentido por trás de cada acontecimento bíblico e como isso ainda fala com você nos dias de hoje. No vídeo de hoje, vamos te levar por uma viagem no tempo para descobrir a verdadeira origem e o significado profundo da Páscoa, uma celebração que atravessou séculos e continua impactando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E mais do que isso, ao assistir este vídeo até o final, você vai entender como essa antiga festa carrega lições poderosas para a sua vida espiritual e para a sua caminhada de fé. Muita gente conhece a Páscoa apenas pelas tradições modernas ou pelas histórias contadas superficialmente. Mas será que você sabe o verdadeiro motivo pelo qual a Páscoa foi instituída? Qual o propósito dela para o povo de Deus na antiguidade e o que ela representa para os cristãos atualmente? Ao longo deste conteúdo, vamos desvendar os detalhes dessa celebração, compreender seu contexto histórico e perceber a ligação impressionante entre os acontecimentos no Egito Antigo e o sacrifício de Cristo na cruz. O nosso canal existe para isso, para trazer luz sobre aquilo que muitas vezes é ensinado de forma rasa ou até distorcida. Aqui no Mundo do Saber, você encontra explicações baseadas nas Escrituras e na história, que te ajudam a viver uma fé consciente e fundamentada. Então, se você valoriza conteúdos que fortalecem a sua espiritualidade e ampliam sua compreensão da Bíblia, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana temos vídeos que vão edificar sua vida. Hoje vamos falar sobre um evento milenar que atravessou gerações e permanece vivo na memória e no coração dos que servem a Deus. A Páscoa não é apenas uma comemoração, é um marco espiritual que carrega em si promessas, libertação e um convite à reflexão sobre o propósito de Deus para a humanidade. Por isso, é fundamental entender suas raízes e o que ela nos ensina até hoje. O mais interessante é que, para captar o verdadeiro significado da Páscoa, precisamos ir além do que aconteceu na época de Moisés. A história da Páscoa, na verdade, começa muito antes lá no tempo dos patriarcas, com as promessas feitas a Abraão e sua descendência. É a partir desse cenário, de alianças divinas e de um povo destinado a ser luz entre as nações, que a narrativa da Páscoa começa a se desenrolar. Ao compreender esse contexto, você vai perceber que a Páscoa não se resume ao cordeiro assado, aos pães sem fermento e às ervas amargas. Esses elementos carregam simbolismos profundos que apontam para algo muito maior. Eles representam proteção, purificação, libertação e renovação espiritual. Cada detalhe ordenado por Deus tinha um propósito específico e estava conectado ao plano maior de redenção, que se cumpriria plenamente em Jesus Cristo. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos revisitar esses momentos históricos, entender o que cada elemento significava para o povo hebreu e como tudo isso aponta para Cristo. Essa jornada vai fortalecer a sua fé e te fazer enxergar a Páscoa como um convite divino à libertação e à esperança. A história da Páscoa começa a ganhar forma quando olhamos para as promessas que Deus fez a Abraão, cerca de 500 anos antes do nascimento de Moisés. Deus havia dito que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estrangeira e que ali passaria por anos de escravidão. Mas, ao mesmo tempo, ele prometeu que aquele povo sairia dali de forma poderosa e com grandes riquezas. Essa promessa lançava as bases para um dos episódios mais marcantes da história bíblica e ainda hoje carrega uma mensagem de esperança e libertação para todos os que confiam em Deus. Com o passar dos anos, o povo de Israel se multiplicou no Egito e a escravidão se tornou cada vez mais cruel. A opressão era tamanha que os israelitas clamaram ao Senhor por livramento. Deus, então, levantou Moisés, um homem separado desde o nascimento, para conduzir aquele povo à liberdade. É nesse cenário de sofrimento e promessas que a Páscoa surge pela primeira vez, como ordenança divina, marcando a noite em que Deus libertaria seu povo da mão de Faraó. Mas antes dessa libertação, aconteceriam as famosas 10 pragas do Egito,
cada uma revelando o poder do Senhor sobre os deuses egípcios e sobre a criação. A última das 10 pragas seria a mais devastadora e decisiva, a morte dos primogênitos. Deus avisou a Moisés e a todo o povo que naquela noite o anjo destruidor passaria por toda a terra do Egito, e todos os primogênitos, desde os filhos de Faraó até os animais, morreriam. No entanto, para proteger os israelitas, Deus instituiu um sinal. Cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, aspergir o sangue nas vergas das portas, e assim, quando o anjo passasse, pouparia aquelas casas. Foi exatamente desse ato de passar por cima que vem o nome Páscoa, que significa exatamente isso: passar por cima, livrar, proteger. Além do sangue do cordeiro, a ordem de Deus incluía assar a carne do animal e comê-la acompanhada de pães sem fermento e ervas amargas. Esses elementos não eram escolhidos por acaso. Os pães sem fermento simbolizavam a pressa com que o povo deveria sair do Egito, sem tempo para esperar o crescimento da massa. Já as ervas amargas relembravam o sofrimento da escravidão, para que as futuras gerações não esquecessem das dificuldades enfrentadas e do poder libertador de Deus. Era, acima de tudo, um ritual de obediência e memória. O interessante é perceber que Deus não apenas ordenou esse ritual para aquela noite, mas também instituiu que ele fosse celebrado anualmente, geração após geração, como lembrança perpétua do livramento. Essa festa serviria para manter viva a memória do agir de Deus e ensinar os filhos e os filhos dos filhos sobre quem era o Deus de Israel. Isso demonstra o quanto a fé bíblica está profundamente ligada à memória e à transmissão de experiências espirituais para as próximas gerações. Ao longo da história, esse rito foi sendo mantido pelos judeus, sempre no mês de Abib, que mais tarde seria chamado de Nisan. As famílias se reuniam, sacrificavam o cordeiro e celebravam a libertação concedida por Deus. Cada elemento continuava carregando o seu significado, e mais do que uma tradição, a Páscoa se tornou um momento de renovação espiritual e de reafirmação da aliança com o Senhor. A festa lembrava ao povo que eles eram um povo separado, resgatado e protegido por um Deus vivo e atuante. Esse relato da primeira Páscoa revela lições profundas sobre fé, obediência e confiança no agir de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Cada detalhe apontava para a libertação, não apenas física, mas espiritual, que um dia seria oferecida a toda a humanidade. O sangue do cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas se tornariam símbolos eternos de redenção e transformação. Por isso, entender esse episódio com profundidade nos ajuda a compreender a grandiosidade do plano divino. Aqui no Mundo do Saber, nosso compromisso é justamente esse: revelar o significado espiritual por trás das histórias bíblicas e mostrar como essas lições podem fortalecer a sua fé hoje. Por isso, continue acompanhando, porque no próximo capítulo vamos entender como a celebração da Páscoa foi vivida ao longo dos séculos e como ela se conectou de forma surpreendente com a vida e a missão de Jesus Cristo. A Páscoa, ao longo dos séculos, permaneceu como uma das celebrações mais importantes para o povo de Israel. A cada ano, na mesma data, as famílias se reuniam para relembrar aquele dia marcante em que Deus livrou seus antepassados da escravidão no Egito. Essa prática era mais do que um simples ritual. Era um ato de memória e gratidão, que mantinha viva a consciência de que o povo de Israel pertencia a um Deus libertador, capaz de agir de maneira sobrenatural em favor dos seus. Com o passar do tempo, mesmo em meio às dificuldades e exílios, a celebração da Páscoa seguia sendo um dos principais momentos religiosos do calendário judaico. O povo entendia que não era apenas uma história do passado, mas uma mensagem que se renovava a cada geração. Toda vez que o cordeiro era sacrificado e o pão sem fermento colocado à mesa, pais e filhos relembravam não só a libertação do Egito, mas também a fidelidade de Deus e sua disposição em cumprir suas promessas. Esse ciclo de memória era essencial para manter o povo unido em torno da sua fé
e identidade espiritual. Mais do que costumes religiosos, a Páscoa era um lembrete anual de que Israel sobrevivera porque Deus interveio de forma poderosa na sua história. A celebração da Páscoa no Antigo Testamento também serviu como um ensaio profético para o que viria a acontecer séculos depois. Cada detalhe daquele ritual apontava para algo maior e definitivo. O cordeiro sem defeito, por exemplo, representava a pureza e a perfeição necessárias para que o sacrifício fosse aceito diante de Deus. Essa exigência não era meramente simbólica, mas carregava uma verdade espiritual que no futuro seria plenamente revelada em Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Por isso, ao estudar a Páscoa judaica, é impossível não perceber suas conexões diretas com o Novo Testamento. Na época de Jesus, a Páscoa continuava sendo celebrada com grande reverência. Jerusalém ficava repleta de peregrinos que vinham de todas as partes para participar da festa. Os relatos bíblicos mostram que o próprio Jesus e seus discípulos seguiram essa tradição. A última ceia que Cristo compartilhou com os apóstolos foi, na verdade, uma ceia pascal. Naquele momento, ele trouxe um novo significado àquela celebração, mostrando que o cordeiro sacrificado, que havia protegido os israelitas no Egito, agora seria substituído por seu próprio sacrifício na cruz. Durante a ceia, Jesus tomou o pão e o vinho, elementos já presentes na tradição pascal, e os ressignificou, dizendo que o pão representava seu corpo e o vinho, seu sangue, que seria derramado por muitos para o perdão dos pecados. Ao fazer isso, ele revelou que a Páscoa sempre apontou para aquele momento, a morte e ressurreição do Messias, que traria a redenção definitiva, não apenas a um povo, mas a toda a humanidade. Aquela ceia foi mais do que uma refeição. Foi o cumprimento de séculos de expectativas e profecias. É impressionante perceber como Deus trabalha de maneira detalhada e cuidadosa ao longo da história. Nada foi por acaso. A celebração da Páscoa no Egito, sua repetição anual em Israel e o momento da última ceia estavam todos conectados, formando uma linha contínua que culminaria na cruz do Calvário. Esse entendimento fortalece a fé de quem se debruça sobre as Escrituras, pois revela que Deus é soberano sobre o tempo e fiel em cumprir tudo o que promete. O cristão, ao compreender essa ligação, passa a valorizar ainda mais a Páscoa, não apenas como uma data, mas como o marco de sua própria redenção. Assim como o sangue do Cordeiro livrou os israelitas da morte naquela noite no Egito, o sangue de Cristo nos livra da condenação eterna e nos conduz à vida eterna. Por isso, a mensagem da Páscoa é, ao mesmo tempo, de juízo e salvação. Ela nos lembra do preço pago pela liberdade e da misericórdia divina que se renova sobre aqueles que creem. Aqui no Mundo do Saber, nosso objetivo é justamente ajudar você a enxergar essas conexões e a viver uma fé fundamentada, capaz de compreender o plano perfeito de Deus para a humanidade. Por isso, não deixe de acompanhar o próximo capítulo, onde vamos aprofundar a importância espiritual da Páscoa para os cristãos e o impacto que esse evento continua tendo nos dias de hoje. A jornada está só começando e há muito mais para descobrir. A Páscoa, para o cristão, carrega um significado ainda mais profundo do que para o povo judeu na antiguidade. Embora tenha suas raízes na libertação física dos israelitas do Egito, seu verdadeiro cumprimento se encontra na libertação espiritual que Jesus Cristo proporcionou a toda a humanidade por meio de sua morte e ressurreição. Enquanto no passado o sangue do Cordeiro poupou os primogênitos hebreus da destruição, no Novo Testamento é o sangue do próprio Filho de Deus que livra todos os que creem da condenação eterna e da escravidão do pecado. Esse paralelo não é simbólico, mas essencial para a fé cristã. O apóstolo Paulo foi claro ao ensinar isso em suas cartas. Em 1 Coríntios 5:7, ele afirma que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa declaração resume toda a essência do Evangelho. A ideia de que o Cordeiro sem defeito, anunciado desde a Páscoa do Egito, se materializou em Jesus. O Cordeiro sacrificado anualmente era apenas uma sombra do verdadeiro sacrifício que seria oferecido de uma vez por todas.
A partir de então, não haveria mais necessidade de altares de pedra ou de animais imolados. Cristo, com sua morte, inaugurou uma nova aliança baseada na graça. Para os primeiros cristãos, a celebração da Páscoa não significava mais relembrar apenas a libertação do Egito, mas sim celebrar a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. A ressurreição de Cristo se tornou o centro da fé cristã, e a lembrança da Páscoa foi ressignificada para refletir essa nova realidade espiritual. Os elementos da antiga ceia pascal, como o pão e o vinho, continuaram presentes, mas agora apontando para o corpo e o sangue de Cristo, oferecidos como sacrifício perfeito e definitivo. O impacto espiritual dessa nova compreensão é imenso. A Páscoa passou a simbolizar a oportunidade de uma nova vida. Assim como Israel deixou para trás a escravidão no Egito, cada pessoa que aceita Cristo como Salvador deixa para trás a antiga vida marcada pelo pecado e pela separação de Deus. A mensagem da cruz e da ressurreição se torna então um convite à libertação espiritual, à reconciliação com o Criador e à esperança de uma eternidade ao lado dele. Além disso, a ressurreição de Jesus na manhã do terceiro dia trouxe à humanidade a certeza de que a morte não é o fim. Para o cristão, a Páscoa é o lembrete anual de que existe vida após esta existência terrena e de que, assim como Cristo venceu a morte, os que nele creem também ressuscitarão. Essa é uma das mensagens mais poderosas do cristianismo e que tem fortalecido o coração de milhões de pessoas ao longo dos séculos, em meio às adversidades e desafios da vida. Outro ponto importante é que a Páscoa cristã não é apenas uma celebração individual, mas também comunitária. Assim como o povo hebreu se reunia para celebrar sua libertação, os cristãos também se reúnem para se lembrar do sacrifício de Cristo e para compartilhar da comunhão que ele proporcionou. Esse ato de reunir-se como igreja, como corpo de Cristo, fortalece a fé, renova as esperanças e reafirma os valores do Evangelho na vida em sociedade. Em tempos modernos, em meio a tantas distrações e interpretações superficiais, resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa se torna ainda mais necessário. Para muitos, a data se resume a chocolates e tradições culturais. No entanto, para o cristão consciente, a Páscoa é a celebração da redenção, da vitória da vida sobre a morte e do amor de Deus manifestado na cruz. Por isso, entender o significado espiritual desse evento é essencial para viver uma fé genuína e madura. Aqui, no Mundo do Saber, acreditamos que a verdadeira fé precisa estar acompanhada de conhecimento. Por isso, queremos te convidar a continuar conosco, porque no próximo capítulo vamos revelar os símbolos e elementos usados na Páscoa judaica e cristã e o significado que cada um carrega até os dias de hoje. Você vai se surpreender ao descobrir como detalhes antigos ainda falam ao nosso coração e edificam a nossa fé. Desde a sua primeira celebração, a Páscoa sempre foi marcada por elementos simbólicos que carregavam mensagens profundas e espirituais. Cada item presente naquela noite no Egito tinha um propósito muito claro, estabelecido pelo próprio Deus. O cordeiro sem defeito, o sangue nas portas, os pães sem fermento e as ervas amargas não eram detalhes aleatórios, mas figuras que apontavam para verdades eternas. Entender esses símbolos é essencial para que possamos valorizar ainda mais a grandeza da libertação que Deus oferece e perceber como esses mesmos significados atravessaram séculos e chegaram até nós, renovados na pessoa de Cristo. O cordeiro, sem defeito, por exemplo, era o símbolo da pureza e da inocência. Ele representava a necessidade de um sacrifício perfeito para que o juízo divino fosse afastado. No Novo Testamento, esse símbolo se cumpre de forma plena em Jesus, chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como o sangue do cordeiro impediu que o destruidor tocasse as casas dos hebreus no Egito, o sangue de Cristo cobre os pecados daqueles que nele creem, trazendo salvação e vida eterna. Os pães sem fermento também carregam uma mensagem significativa. No contexto bíblico, o fermento simboliza o pecado e a corrupção.
Ao ordenar que os israelitas comessem pães sem fermento, Deus estava ensinando que a libertação deveria ser acompanhada por uma vida pura, sem a contaminação da velha natureza. No ensino cristão, esse princípio continua válido. Somos chamados a viver uma nova vida em Cristo, deixando para trás as práticas e pensamentos que nos afastavam de Deus, buscando santidade e integridade. As ervas amargas eram outro elemento presente na ceia pascal. Elas representavam a amargura e o sofrimento da escravidão no Egito, uma lembrança viva das dificuldades enfrentadas antes da libertação. Para o cristão, essas ervas continuam ensinando que, antes da redenção, a vida sem Deus é marcada por angústias, dores e prisões espirituais. Ao lembrar desse passado, valorizamos ainda mais a liberdade conquistada por meio de Cristo e não nos esquecemos do preço que foi pago para que pudéssemos desfrutar dessa nova condição. O sangue nos umbrais das portas, naquela primeira Páscoa, era o sinal visível de obediência e fé. Quem seguisse a orientação de Deus seria poupado. Esse ato simples, mas cheio de significado, se torna ainda mais poderoso quando compreendemos que, hoje, somos cobertos pelo sangue de Cristo, que intercede por nós e garante a nossa redenção. Esse sangue não apenas livra do juízo, mas restaura, purifica e abre caminho para a comunhão com Deus. Na última ceia, quando Jesus instituiu o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e sangue, ele estava dando novo sentido a esses elementos milenares. O pão sem fermento agora representava seu corpo entregue em sacrifício e o vinho seu sangue derramado pela remissão dos pecados. A partir desse momento, a ceia deixou de ser apenas um memorial histórico e se tornou um ato de fé, comunhão e esperança no retorno de Cristo. Ao celebrarmos a Páscoa hoje, seja no contexto judaico ou cristão, é essencial resgatar esses significados espirituais. Não se trata apenas de manter uma tradição, mas de compreender que cada elemento aponta para verdades eternas. A libertação física do Egito foi apenas um prenúncio da libertação espiritual que alcança todos os que aceitam o sacrifício de Jesus. Essa consciência transforma a celebração em um momento de reflexão, gratidão e renovação da aliança com Deus. Aqui no Mundo do Saber, temos o compromisso de resgatar essas verdades e compartilhar com você, de maneira clara e edificante, o significado espiritual por trás das grandes narrativas bíblicas. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento. Se você acompanhou até aqui, eu quero te agradecer de coração e te parabenizar. Você escolheu dedicar um tempo precioso para aprender mais sobre as raízes da sua fé, sobre a história que moldou o relacionamento entre Deus e a humanidade e sobre como a Páscoa continua falando conosco nos dias de hoje. Acredito que, assim como eu, você também percebeu que por trás de cada símbolo, cada detalhe e cada celebração, existe um plano perfeito e cheio de amor do nosso Criador. O mais bonito é que a Páscoa não ficou lá no passado. Não está presa a um episódio antigo ou a tradições distantes. Ela é viva, ela é atual. Ela é o lembrete anual de que Deus sempre cumpre suas promessas e de que em Cristo temos a libertação, o perdão e a esperança de vida eterna. Que ao celebrar a Páscoa, você possa olhar além das tradições culturais e enxergar a grande mensagem de redenção e graça que ela carrega. Que o sangue do Cordeiro, que nos protegeu naquela noite no Egito e que hoje nos cobre pelo sacrifício de Jesus, continue sobre a sua vida e a da sua família. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou a enxergar a Bíblia de maneira mais clara e trouxe mais valor à sua caminhada de fé, eu quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se agora aqui no canal Mundo do Saber. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem conteúdo novo, profundo, acessível e inspirado para te ajudar a viver uma fé consciente, firme e cheia de propósito. E como você já sabe, aqui a gente não para por aqui. Nosso último vídeo é essencial para quem deseja entender mais sobre a paixão de Cristo e os acontecimentos que antecederam o maior sacrifício da história. No vídeo, Os 5 Segredos da Paixão de Cristo,
você vai descobrir fatos surpreendentes e verdades espirituais pouco comentadas, mas que transformam a maneira como enxergamos a cruz e a ressurreição. Não perca! Assim que terminar aqui, já clica no card ou no link na descrição e continue essa jornada de fé e aprendizado. Deixa aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse estudo sobre a Páscoa. Eu quero muito saber a sua opinião, o seu testemunho e a sua experiência com essa celebração tão especial. Compartilhe esse vídeo com quem você ama e ajude outras pessoas a também viverem uma fé mais profunda e fundamentada. Que Deus abençoe sua vida e sua casa. E até o próximo vídeo, aqui no Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento.